Então, estamos iniciando um novo período, um novo momento de uma nova série de pregações. E é sempre muito legal, muito joia a gente entrar nesses novos períodos, né? Porque parece que muda assim os assuntos. E de fato a gente vai ter essas próximas semanas aí, talvez, acho que vai dar 2 meses. Nós vamos estar falando especificamente no assunto de fortalecer a nossa fé. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer uma série de mensagens, que vão ser mensagens um pouco diferentes de como a gente está acostumado, de como a gente faz normalmente, né? Normalmente a gente faz trechos da Escritura, né? E vai onde para um, começa o outro, onde termina um, começa o outro, e aí quando termina o outro, começa o outro, né? Então a gente faz sequencial, normalmente é o texto sequencial, e essa série então vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer declarações, nós estamos fazendo proposições do que nós cremos. Nós vamos falar especificamente das coisas que nós cremos. Essas coisas já estão declaradas, elas já estão, já estão escritas na nossa declaração de fé, o que nós cremos como igreja. E dessa declaração de fé, então, nós temos pontos do que nós declaramos crer, e a partir dessas declarações, então, é que nós vamos elaborar aqui essa série de ensinos, e nós vamos passar aqui algumas semanas nisso. Então, fortalecendo a fé, dentro do primeiro ponto, nós vamos falar que nós cremos nas Escrituras. Esse é o trecho, e se você tivesse com você a nossa declaração de fé, nós temos isso no estatuto, também está no site da igreja. Se você abrir o site da igreja, você vai ver lá a nossa declaração de fé, ou seja, as coisas que nós cremos. E aqui está, né, um print, eu tirei um print do nosso estatuto, no artigo 5º, começa ali as coisas que nós cremos. E a Igreja Bíblica Unidos no Senhor, então ela declara a sua fé em, e aí o ponto A, que é o ponto que nós vamos ver hoje, é que a Bíblia no seu todo, ou seja, os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, são plenamente inspirados por Deus. Eu sei que parece ser uma declaração curta, e é curta, ela parece conter um pouco de conteúdo, mas na verdade aqui cabe um caminhão de informações. Aqui eu vou explanar de leve, né? Não tem como a gente aprofundar completamente isso, porque levaria anos e anos e anos em falar sobre as Escrituras e tudo que nós temos que falar e para falar acerca das Escrituras. Essa mensagem, isso que eu vou trazer hoje para vocês, é um resumo do que muitas vezes eu passo para quando eu sou chamado a falar em igrejas ou retiros de jovens e tudo mais. Eu gosto de começar com esse assunto: o que são as Escrituras? Porque nós sabemos, eu sei que você, né, tem já conhecimento, você tem provavelmente um exemplar de Escrituras na sua mão, né, um livro desses aqui, né, uma cópia das Escrituras com você. Às vezes sua capa é de couro, às vezes, né, você tem várias versões e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre essas versões, como isso chegou até nós e por que isso é tão importante e relevante para nós, que a gente conheça e saiba de onde vêm as Escrituras. Aliás, um dos grandes pontos de divergência com outras igrejas ou outros grupos ou até seitas, um ponto de divergência que nós temos com eles é exatamente o que está sendo declarado aqui. Então a declaração de fé ela funciona assim: nós propomos aquilo que nós cremos frente ao que eventualmente outros grupos ou seitas creem. Então, por exemplo, quando nós falamos em 66 livros, nós já estamos excluindo alguns tipos de traduções da Bíblia, que tem às vezes mais livros ou alguns menos livros, né? Então nós cremos no cânon completo, que seria o cânon, né, que é o regular que nós temos em mãos, né, que são os 66 livros da Escritura. E outra declaração importante ali, obviamente, é que eles são plenamente inspirados por Deus. Como eu disse, aqui vai um caminhão de informações. Aqui eu tenho uma teologia sistemática. Se você se interessa por uma leitura mais técnica acerca desses assuntos, né, normalmente são livros bem grossos e maçudos, assim, né, são livros mais profundos. Essa aqui é uma das teologias sistemáticas, né, essa aqui é a do MacArthur. Ela foi escrita, ela é uma das mais recentes. Tem mais antigas, tem de bastante tempo atrás. Teologias sistemáticas são feitas aí ao longo dos anos e escritas, compostas, né, de forma bastante aprofundada sobre os assuntos. A teologia sistemática ou teologia doutrinária, né, ela vai falar sobre as diferentes doutrinas, as coisas que a igreja cristã crê, né? E aqui, quando nós falamos em inspiração da Escritura, né, nós cremos que eles são plenamente inspirados por Deus, esses 66 livros, nós estamos declarando algo, né, uma doutrina,
né, que é o mínimo que você precisa crer para ser um cristão. Então, se você não crê nessa afirmação, você não pode ser chamado de um cristão plenamente no sentido pleno da palavra, né? Porque nós cremos, não quer dizer que só nós cremos, mas todo o corpo cristão, todo aquele que se declara verdadeiramente cristão, ele tem que crer em pontos básicos da Escritura, e esse é um dos pontos básicos, que esses livros são de fato inspirados por Deus. Mas o que significa especificamente ser inspirado? Essa questão aqui, ela obviamente sai desse texto que você provavelmente conhece, de 2 Timóteo 3,16, esse texto aqui é bastante conhecido, e ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós temos aqui essa palavrinha, né? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse é um texto aí bastante conhecido, e ele traz esse termo, essa afirmação. Aqui Paulo está falando para Timóteo, ele está escrevendo para Timóteo sobre a questão da inspiração. Para nós, às vezes, essa palavra não comunica exatamente o que Paulo quis dizer lá para Timóteo. Quando a gente fala em inspiração, né, às vezes a gente pensa em alguém escrevendo uma música, né, alguém que está inspirado, né, a pessoa está com um sentimento positivo acerca de algo, ou teve uma grande ideia, né, um insight, pensou em algo e escreveu. A gente pensa que inspiração é isso. Então, a inspiração que está sendo aqui declarado nesse versículo não quer dizer isso. Ele não é esse momento de, né, inspirado. De repente a pessoa recebeu uma ideia, né? A ideia de ser inspirado, a palavra que está ali no grego, ela é o theopneustos. Theopneustos. Quando fala em theos, está falando de Deus, né? Algo acerca de Deus, e o pneustos, então é a ideia de pneu. Você sabe o que é um pneu? É da onde nós temos a nossa palavra pneu, pneumático, que é a ideia de sopro, um vento, ou o poder que está no ar, né? A ideia ali, o conceito, essa palavra especificamente, ela significa soprado por Deus. Então, inspirado não é interessante que é quase o contrário, né? Inspirado da ideia de, né? Mas aqui é mais expirado. Deus está, né, assoprando, né? Como se Deus soprasse essas palavras para essas pessoas. E claro, quando a gente fala em teologia sistemática, a gente não está falando de um texto só. Quando nós falamos sobre inspiração, nós estamos pensando em vários textos das Escrituras. Se você tem mais interesse de ler mais profundamente, né, eu recomendo livros como Teologia Sistemática, onde você vai se aprofundar em cada um desses assuntos e entender de fato o que é inspiração, né, o que é esse soprado, né, essa ideia de expirar ou soprar. Em resumo, as teologias sistemáticas vão trazer uma ideia de que é uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores bíblicos. Então, os autores, aqueles que escreveram, eles foram influenciados sobrenaturalmente, ou seja, não foi uma coisa natural, não acontece normalmente, é algo sobrenatural, que acabou resultando naquilo que foi escrito. E nós cremos que aquilo que foi realmente escrito foi precisamente a palavra de Deus, aquilo que Deus queria, aquilo que Deus intencionava que fosse escrito. Então, quando nós pensamos em doutrinas, essa aqui é uma das doutrinas básicas, tanto as doutrinas acerca de Deus, quem é Deus, que é o que nós vamos ver semana que vem, vamos falar sobre a Trindade e como nós entendemos a pessoa de Deus. Nessa semana nós estamos vendo sobre a Escritura. E quando nós pensamos então em teologia sistemática, né, nós estamos pensando em um compêndio de informações, um conjunto de informações sobre a Escritura. Então, se pensamos, né, o que é revelação, quando é inspirado, né, isso é revelado para uma pessoa. Nossa declaração, ela fala sobre a questão da revelação, a ideia de Deus se comunicando conosco, Deus se dando a conhecer a nós para um relacionamento. Essa revelação de Deus, ela é dividida em dois grandes aspectos. Um deles é a revelação geral. Vamos dividir aqui em duas partes, tá? Então, Deus se revela de forma geral e de forma específica.
Quando ele se revela de forma geral, nós dizemos que essa revelação geral, ela está disponível para todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. Ela é uma revelação menos específica. Como que acontece essa revelação? Ela acontece, vamos subdividir aqui em 3, tá bom? Então, ela acontece na forma da criação, ou seja, as coisas criadas. Quando fala lá em Romanos 1, 19 e 20, já achei que eu tinha o texto aqui, não tenho aqui na projeção. Mas Romanos 1, 19 e 20 fala o seguinte, que desde a criação do mundo, então, essas coisas são percebidas, os aspectos acerca de Deus são percebidos, são entendidos pelo ser humano. Então, quando nós olhamos a criação, ou seja, as coisas feitas por Deus, nós estamos vendo alguns aspectos de Deus, através das coisas que o Criador fez. Não é assim quando você vai visitar uma galeria de arte, por exemplo, né? Você vai visitar uma galeria de arte e aí você vê lá as obras do artista tal. Ou quando você vai assistir um filme, você assiste lá o Star Wars. Aí você conhece a obra do autor tal, do diretor tal. Você conhece a obra, mesmo que você não conhece o sujeito especificamente, você nunca conversou com o Jorge Lucas, com esses caras, você conhece a obra, você entende um pouco da cabeça do cara através do que ele criou. E assim é também na revelação geral, Deus demonstra aspectos sobre Ele mesmo na criação. Quando nós olhamos para a criação, nós podemos perceber coisas acerca de Deus e das coisas que Deus fez. E essa revelação, diz lá no final do versículo 20 de Romanos 1, que por conta dessa revelação, então, os seres humanos eles são indesculpáveis. Isso aqui é uma parte da doutrina que a gente vai ver mais adiante, né? Por que através dessa revelação, então, que é geral, as pessoas se tornam indesculpáveis, né? Elas se tornam réus. Você não poderia dizer, não, nunca soube nada acerca de Deus, porque todas as pessoas sabem coisas acerca de Deus. Então, esse é um equilíbrio necessário que a gente vai ver mais adiante ainda nessa série de pregações. Então, nós temos revelação específica, né, que vai ser a Escritura e tal, e nós temos aqui na revelação geral. Revelação geral, então, um dos aspectos é a criação. Outro aspecto é a consciência humana. Então, isso nós temos lá em Romanos 2. Se você abrir em Romanos 2, 14 e 15, nós vamos entender que pela consciência humana, aquilo que a consciência humana consegue produzir acerca de simplesmente pensar, as próprias questões da natureza, o homem na sua forma de pensar, isso é confirmado a ele, né? Que existe algo gravado no seu coração acerca da obra de Deus, diz o versículo 15 de Romanos 2. A obra de Deus ela está gravada no coração. Existem questões que estão no coração humano acerca da própria obra de Deus. E essas questões que estão no coração humano, elas o acusam. Então nós vemos, por exemplo, todas essas movimentações aí acerca de direitos, LGBT, essas questões todas, a gente vê pessoas se sentindo culpadas e querendo, de certa forma, né, fazer a coisa passar de alguma forma e que todos nos aceitem, porque eles se sentem, de certa forma, indesculpáveis. Aquilo que eles estão fazendo, existe dentro da consciência humana uma percepção de que aquilo é errado. Então, as pessoas, quando vivem e querem normatizar aquilo que é errado, e nós temos isso em vários momentos na história, não é só esse momento na história, né? Nós temos no passado pessoas tentando normatizar aquilo que é errado. E as pessoas elas sentem no seu coração o erro, elas entendem que aquilo lá é errado. Isso é algo que está gravado no coração humano. E elas tentam então forçar e dizer, não, a culpa é da sociedade, a culpa é da igreja, a culpa é da, sei lá, se inventa um monte de culpa e tenta, né, se remover essa culpa que ela é irremovível, porque ela está gravada no coração humano. Essas pessoas podem se manifestar o quanto quiserem, tem certas coisas que vão continuar sendo erradas. Né? Por exemplo, a própria mentira, o dolo, né, o roubo, todas essas coisas estão gravadas no coração humano. Todo ser humano, de todos os tempos, sabe que essas coisas são erradas, elas estão gravadas no coração humano. Então, tivemos aqui, revelação geral, as coisas criadas, a própria consciência humana, e o terceiro ponto, tem aqui o versículo, que é a providência de Deus, as coisas que Deus nos dá.
Diz lá em Atos 14, 17, então que, contudo, o Deus vivo não deixou de dar testemunho de si mesmo, ou seja, Deus dá testemunho de si mesmo, fazendo bem as coisas que Deus dá, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Olha que interessante isso. Deus nos dá coisas e isso nos dá alegria. Isso é Deus se revelando, é Deus se demonstrando para o ser humano. Ele nos dá as coisas e isso nos dá alegria. Ele fala ali, por exemplo, sobre estações frutíferas, as chuvas que vêm do céu, são as dádivas de Deus, as coisas que Deus permite que nós tenhamos, que Ele próprio criou. Eu uso muito disso, e eu imagino que você use também. Eu trouxe aqui uma maçã para ilustrar essa verdade. E quando, toda vez que você prova uma maçã, você está provando um aspecto, você está experimentando um aspecto da verdade revelada de Deus, da revelação geral de Deus. Não é que a maçã está disponível para todas as pessoas de todas as gerações, de todos os tempos, mas as dádivas de Deus estão disponíveis sim para todas as pessoas. Você pode dizer, mas eu não gosto de maçã, mas ali fala que são as coisas que Deus dá, as coisas que Deus provê. Então, se Deus não provesse a maçã, daqui a 2, 3 semanas, se Deus não te prover nada, você vai achar ao máximo uma maçã. Por que isso acontece? Porque é algo dado por Deus para todos os seres humanos, não, claro, especificamente a maçã, mas as dádivas, as coisas boas que Deus nos dá. E o fato de você poder escolher não comer a maçã, inclusive, também é uma prova da providência de Deus. Porque você pode até escolher o que você come. Se isso não é uma prova da providência de Deus, de que existe um Deus que está provendo para você. Então temos a revelação geral, que está disponível na criação, na consciência e na provisão de Deus. Do outro lado nós temos agora a Escritura e Jesus Cristo. E um terceiro aspecto é os eventos históricos, os grandes feitos de Deus, as coisas, a forma como Deus conduz a história e permite que eventos aconteçam. E que são comprovados pela própria Escritura. Então Deus faz coisas, permite coisas que aconteçam e diz na Escritura, fala lá, eu fiz isso por conta disso, isso aqui aconteceu por conta disso. A gente tem, por exemplo, quando Herodes lá em Atos, quando ele morre, por exemplo, se a gente ler a história de Flávio Josefo, ele vai dizer, não, Herodes foi comido por vermes, se tornou público, as pessoas viram que saiu vermes da barriga dele, E no relato de Atos vai dizer que ele morreu, sim, comido por vermes, mas que foi um anjo que permitiu que isso acontecesse porque ele pegou a glória de Deus para si. Então, o mesmo evento histórico, nós temos certeza que isso aconteceu, isso está nas Escrituras e está na história do mundo, alguém que escreveu lá a história do mundo. Esse mesmo evento está, só que são visões diferentes do mesmo momento. Então, nós temos uma revelação de Deus desse momento histórico. Então, quando a gente fala em revelação, nós temos essa revelação geral e revelação específica. Revelação específica, então, não está acessível para todas as pessoas. Nem todas as pessoas viram Jesus Cristo, nem todas as pessoas leram das Escrituras e nem todas as pessoas viram ou compreendem esses eventos históricos, como eles aconteceram e por que eles aconteceram. Então, quando nós falamos em revelação especial, nós estamos falando principalmente do que pode ser visto através da Escritura. Afinal, Jesus Cristo não está mais aqui conosco presencialmente, nós temos sim a presença da igreja conosco, mas as coisas que ele falou estão escritas. Então, nós temos o conteúdo escrito acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus e acerca dos eventos históricos na Escritura, nos 66 livros. E é por isso que isso é tão relevante para nós. E é por isso que nós, inclusive na nossa igreja, nós decidimos que o nome da nossa igreja seria Igreja Bíblica Unidos no Senhor. Porque nós nos reunimos semanalmente, no mínimo semanalmente, mas mais vezes na semana também, para estudar especificamente a Palavra de Deus. É por isso que você, pessoalmente, deve também estar estudando a Palavra de Deus, porque dali provém de fato a revelação especial de Deus. As pessoas às vezes falam, você já deve ter visto em outros contextos de igreja, Deus, fale comigo de forma especial, me revele algo. Então nós não precisamos disso, porque nós já temos da Escritura. O momento que você
né, talvez decorar toda a Escritura e souber tudo que foi revelado, né, talvez você queira algo mais daí, né, mas tem bastante trabalho até lá, né. Algumas pessoas falam, né, de revelação em sonhos, né, e tudo mais. Então a gente não crê que a gente precise dessas coisas, porque a vontade de Deus, ela já está revelada. A vontade e os desejos de Deus já estão revelados. Se Deus quisesse que a gente, soubesse as verdades através de sonhos, né, Ele mandaria a gente dormir, né? Mas a gente, no lugar disso, a gente estuda a palavra de Deus, né? Então é mais fácil talvez dormir, né, e esperar que Deus vai revelar sozinho as coisas para nós, mas Ele não promete que vai fazer dessa forma. Mas Ele sim diz que a verdade dEle e as vontades dEle estão reveladas na Escritura. Agora, existe uma questão especial e interessante acerca dessa revelação especial. Nós chamamos isso, e aqui vem a palavra difícil, tá? Porque até agora foram palavras fáceis. Mas nós chamamos isso de natureza antrópica da revelação especial. Que é a ideia, sempre que a gente fala da ideia é mais fácil do que entender a palavra, né? A ideia de revelação antrópica é que Deus, Ele é ilimitado no seu conhecimento, no seu poder, em tudo que Ele é ilimitado. Mas para se revelar para o homem, ele precisa condescender ao conhecimento humano, às formas humanas de comunicação. Ou seja, nós somos limitados ao que nós entendemos através de palavras, de comunicação, das coisas que nós vemos e tudo mais, mas Deus é muito maior do que isso. Então, de certa forma, condescender é a palavra certa, né? Mas a gente pode dizer assim, ele se diminui para caber na nossa compreensão. Não que ele se diminui, né? Mas ele condescende, né? Ele se revela, ele diminui talvez a informação para caber na nossa cabeça, no nosso entendimento. Então, quando nós falamos dessa questão da natureza antrópica, nós pensamos como que Deus, desse tamanho e de tudo que Ele é, como que Ele vai caber na nossa informação, na forma como a gente se comunica. E Ele faz isso então, né, através da linguagem. Deus utiliza linguagem humana e categorias humanas de pensamento, para que Ele possa se revelar aos seres humanos. Então, para que eu e você, para que a gente entenda a Deus, Deus teve que diminuir a informação, compilar essa informação em linguagem humana, para que nós pudéssemos entender. E nós sabemos disso, né, que Ele fez isso em 3 línguas que estão na Escritura. E nem eu e nem você somos grandes especialistas nessas línguas, que é o grego, o hebraico e o aramaico, né? São as 3 línguas principais que nós temos nas Escrituras. Então, quanto mais nós vamos aprofundando o nosso conhecimento acerca dessas coisas, das questões bíblicas, mais nós podemos conhecer a Deus. Não que todos nós tenhamos que fazer isso, mas de fato, né, isso ajuda. Então eu diria, antes de dormir, buscar a revelação de Deus, né, essas coisas especiais que as pessoas estão buscando por aí, né, antes disso, estude grego, hebraico e aramaico. Então tem muito, como eu disse, é um caminhão de informações. Aqui, por exemplo, não ensina grego, hebraico e aramaico. Tem mais muitos outros livros, são muitos, existe conteúdo, tá? Daria para dizer quase que infinito, acerca da teologia, acerca do conhecimento sobre Deus. E isso é muito interessante. Por mais que você tente se especializar em tudo, isso é algo impossível. Existem áreas daí de atuação, né, dentro da teologia, onde você vai tentar, né, se posicionar mais dentro de uma para entender algumas questões. Então, quando nós estamos falando de Bíblia, né, você vê quão geral e quão amplo é isso. É uma coisa extremamente ampla. Mal consegue caber na nossa cabeça essas ideias, esses conceitos, por exemplo, como a ideia da revelação antrópica, né? A natureza antrópica da revelação, né? Onde Deus, Ele condescende, né? Ele se resume, Ele afunila a informação para poder entrar na nossa cabeça, para que nós possamos conhecer acerca do próprio Deus. Então, quando Deus permite que pessoas escrevam acerca dele, né, nós vamos ter o que nós chamamos de Escritura, onde nós temos, então, o nosso livro sagrado, que é basicamente uma biblioteca de histórias, né? E grande parte da nossa Bíblia é histórias, narrativas, coisas que aconteceram,
onde nós vamos ter pregações, pessoas falando acerca da própria Escritura, como entender a Escritura. Tem cartas que estão ali escritas, tem canções, tem questões acerca de diários de viagem, tem árvores genealógicas, genealogias, né, a gente chama, tem as leis, tem várias coisas. Foram escritas por diversas pessoas, aí, cerca de 40 autores, por um grande espaço de tempo, cerca de 1.500 anos, demorou para ser escrito, desde Gênesis até Apocalipse. Pessoas, essas cerca de 40 autores aí, em lugares diferentes, em tempos diferentes, e todos eles escreveram acerca de um mesmo Deus. Acerca de um mesmo Deus, sem contradições. Isso que é o mais interessante. Tudo isso que foi escrito ao longo de 1.500 anos, por pessoas que nunca se conheceram, escreveram sobre um mesmo Deus, sem contradição entre eles. E nós temos, diversos exemplos na própria Escritura de pessoas que fazem isso. Lá, por exemplo, em Ezequiel 24, é dito, no 9º ano do 10º mês, aos 3 dias do mês, da data específica, vem a palavra de Deus a Ezequiel dizendo: filho do homem, anote essas coisas, escreva essas coisas. E Ezequiel, então, vai lá e escreve aquelas palavras que são dadas por Deus. Em Jeremias nós temos algo semelhante porque a palavra de Deus veio a Jeremias, mas ele chamou um sujeito para que escrevesse para ele. Tem o tal do Baruque, Então, chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu o Baruque no rolo. Então, o rolo de Jeremias foi escrito segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras a este o Senhor havia revelado. Então, as palavras que estão no livro de Jeremias, elas são ditas por Jeremias, foram faladas por Deus, foram reveladas por Deus para Jeremias, para que esse Baruque, então, viesse a escrever. Então, é interessante que quando nós pensamos num só autor divino, nós estamos pensando que tudo isso que acontece é dado por Deus, porque, como nós falamos, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, tudo que nós temos na Escritura, cada detalhe, cada minúcia da Escritura, nenhum deles é mais importante ou mais relevante que o outro. Todos eles são igualmente importantes, igualmente justos, igualmente hábeis para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir acerca da justiça. E nós temos diversas provas, de que isso está correto. As próprias profecias, os eventos históricos, como eu disse, quando você começa a fechar, se você começar a estudar, por exemplo, Atos é um relato de um período da história, onde o autor, Lucas, vai falar sobre diversos personagens, diversos países, cidades, fala de rio, fala de mar, e todos esses detalhes, sejam geográficos, todos eles são comprováveis, todos eles são acháveis. E aí, às vezes, tem um ou outro, uma cidadezinha lá que ninguém sabe onde está essa cidade. E aí, passam uns anos, daqui a pouco alguém vai lá e encontra a tal da cidade perdida, encontra uma placa citando a tal da cidade, Então, essas coisas, elas são encontráveis, as pessoas estão, com arqueologia hoje, existe muito mais desenvolvimento acerca da arqueologia, essas coisas vão sendo encontradas, e isso é muito interessante, isso é muito relevante. Então, como que nós chegamos nas nossas versões, na versão em português que você tem aí contigo hoje, Como eu disse, isso começa lá na revelação de Deus, O próprio Deus revela coisas acerca de si mesmo, mas Ele não revela diretamente para nós. E aqui, nós cortamos aqui alguma linha de igrejas ou de seitas que vão dizer, que as coisas são reveladas diretamente, seja para pastores ou profetas dos dias atuais, coisas que nós não cremos. Nós não cremos que Deus revele as coisas ainda dessa forma, nós cremos que Deus já revelou a sua vontade, e essa revelação, então, ela começa da parte de Deus, e isso já aconteceu, onde Deus inspira, então, esses sujeitos para que preservem a palavra de Deus, isso de forma escrita. Essa preservação, ela vai ser escrita. Algumas pessoas vão de fato ir lá e grafar isso, Eles vão escrever. Deus fala, comunica, transmite, e um servo humano é quem vai grafar perfeitamente a palavra de Deus, a menservar. Eles vão manter aquilo que foi revelado a eles, eles vão fazer a preservação de forma escrita, de forma plena,
perfeita e completa, sem erro. Nós cremos em algo que nós chamamos, e aqui vem de novo a palavra difícil, nós cremos na revelação verbal e plenária das Escrituras. Revelação verbal e plenária nas Escrituras. O que isso significa? Que cada palavra que foi escolhida para ser escrita a Bíblia, ela foi revelada por Deus. Cada uma das palavras foi revelada por Deus, mas não somente as palavras, porque isso seria só a revelação verbal, mas também a revelação plenária. As ideias completas também foram reveladas por Deus. Então nós cremos nisso, revelação verbal, cada palavra, e revelação plenária das Escrituras. Então, na nossa declaração está lá escrito que a palavra ela é plenamente inspirada por Deus. Ela é totalmente inspirada por Deus e sem erro nos seus originais. O problema é que, como você sabe, ou talvez deveria saber, é que nós não temos mais aquele papel, o papiro, onde Moisés escreveu, a gente não tem mais esses originais, a gente chama isso de autógrafos, né? Os autógrafos, o que é um autógrafo? Você já assistiu o Trato Feito? Eu gosto desses programas aí que tem a coisa autografada, né? Tá? O que é o autógrafo, né? Eu mesmo grafei. Então, o autógrafo, né, eles vão lá e validam, chamam um especialista, e o cara olha com uma lentezinha para ver se foi, de fato, aquele cara que escreveu, se ele realmente escreveu aquilo. E eles fazem uma análise com, né, tinta da época, se bate, se o traçado é daquele sujeito mesmo, para verificar se aquilo lá é autografado pelo próprio sujeito. E o que nós sabemos é que não existem mais os autógrafos, os autografos, né? os principais, que seriam os grandes originais. O que nós temos, pelo contrário, então, são, nessa transmissão, coisas que foram preservadas e copiadas, né? Então, ao longo da história, vários sujeitos foram fazendo cópias e cópias das cópias e cópias das cópias das cópias, que nós chamamos então de não só preservação, mas agora a transmissão. A grande questão nós chamamos de uma linha aonde nós temos o que é perfeito lá para cima, né, onde Deus revela a sua vontade, os seus desejos, ele inspira os sujeitos para a preservação daquilo que Deus realmente falou, mas na transmissão nós temos alguns problemas. Então, quais são esses problemas? A grande questão é que é aí que mora um perigo, vamos dizer assim, porque várias pessoas tentam atacar esses problemas como se eles fossem grande coisa, mas em grandes coisas, tão grandes esses erros. Na verdade, são pequenas coisas. Essa transmissão, quanto mais ampla essa transmissão, mais nós temos acesso ao que é o original. Como seria mais ou menos isso? Vamos dizer que eu vou falar algo original aqui, eu digo uma frase para vocês, e vocês, cada um anota a frase. Um vai trazer um problema de pontuação, outro, né, vai colocar uma vírgula no lugar errado, outro vai estar aprendendo português, vai escrever lá, sei lá, não vai usar o tio, outro vai usar a cedilha, né, não vai... Mas quando nós pegarmos e juntarmos todas as versões de todo mundo que escreveu, nós vamos ter uma noção geral do que era o original. Então essa é a tentativa, e é isso que os grandes estudiosos fazem. Eles estudam profundamente os manuscritos que nós temos à disposição nos dias de hoje. Esses manuscritos, eles estão disponíveis, né? Muitos deles você pode encontrar na internet. Eu peguei e separei esse aqui como sendo algo muito interessante, porque esse aqui é o mais antigo que se tem do Novo Testamento. Esse aqui é o papiro P52, eles numeram e fazem todo um... né? Aqui é João 18, para você que não achou ainda na sua Bíblia, tá? Aqui é um trecho ali do meio, e eles têm direitinho, né, grafado o que é, assim... na página toda, né, o que é esse trecho e tal, né? Então isso é separado e, né, existem cerca de 25 mil papiros, códices e rolos. Então, obviamente, né, nem todos são pequenininhos, esse é o mais interessante porque ele é o mais antigo.
Existem alguns que são muito maiores. Esse aqui é cerca do ano 100, mais ou menos. Alguns vão propor cerca do ano 100, ano 100, de 100 a 150. Eles vão calcular mais ou menos a idade aqui desse papiro. Mas existem papiros que estão já muito melhor preservados, normalmente são um pouco mais recentes. Quando a gente pensa acerca disso, né, nós temos que entender como que se formula toda essa questão. Esse aqui é um papiro, você pode manusear ele pela internet, tá? Ele está disponível, se você entrar no site do Museu de Jerusalém, Museu das Antiguidades. Esse aqui é o rolo de Isaías, tá? Eu vou misturar um pouco as questões acerca de Novo e Antigo Testamento, mas eu vou tentar, porque realmente tem questões diferentes na manuscriptologia dos dois, por motivos óbvios, mas para fins de entendimento aqui eu vou misturar um pouco aqui a coisa, tá? Quando a gente fala em Isaías, você pode acessar lá esse rolo, esse aqui é um dos manuscritos do Mar Morto. Você está vendo aqui na tela, você tem ali embaixo, ó, 1 a 4. Então, o capítulo, ali seriam os capítulos. Obviamente, no original não tinha a divisão em capítulos, mas a divisão que a gente tem hoje nos capítulos, você sabe que o hebraico escreve, né, da direita para a esquerda. Então, começa aqui e tal. E aqui na tela, então, a gente está vendo o capítulo 1 a 4. Você pode acessar isso, você pode dar zoom e olhar bem de pertinho. Opa, vou primeiro aqui. Você pode olhar bem de pertinho, né, inclusive os manuscritos, para você poder fazer análise, né? Você pode pegar uma lupinha ainda, ficar olhando assim, porque isso aqui é realmente algo muito interessante, né? Nós que somos cristãos, a gente devia ter o maior interesse, obviamente, por essas coisas, e eu acho realmente muito interessante, inclusive, né, saber que isso está disponível. Você não precisa ir lá para Israel para consultar esses papiros, para pelo menos, né, poder olhar um pouquinho acerca disso. Quando a gente pensa, né, em levar isso a sério, né, nós estamos falando em ortodoxia. O que é uma ortodoxia? Outra palavra diferente, né? Ortodoxia é aquela pessoa que crê nas crenças básicas da forma como sempre se creu, como as pessoas, né, como o cristão deveria crer. Então, né, nesse sentido, nós podemos nos chamar, a gente não usa essa palavra, né, mas nós somos ortodoxos, né, na nossa doutrina, naquilo que a gente crê. Nós cremos naquilo que é básico e não naquilo que é fantástico, né? Aquilo cheio de explicações e de, né, tentativas de se explicar, mas nós vamos no que é básico, e aquilo que é básico, ele é também fantástico. Como nós vamos pensar, por exemplo, certas coisas, né, acerca de como Deus colocou a ideia, né, na mente aquelas pessoas que escreveram, né? Será que Deus proveu os pensamentos que eram necessários? Será que Ele colocou a ideia na mente deles? Será que Deus proveu circunstâncias para que eles escreverem? Será que Deus levou eles a pensar? Então, são tudo coisas que a gente deve levar em consideração. E o que acontece, né, desde o momento em que Moisés começa a escrever o livro de Gênesis, até o ano de 1455, ou seja, logo antes da Reforma, as cópias elas eram todas feitas à mão. E essas cópias feitas à mão, como eu disse, né, elas geram problemas. Hoje, como nós temos, né, as versões impressas e digitais, né, nós temos menos problemas acerca de cópia, né? Você manda copiar e tal, e sai lá na impressora, tudo igual, né? Ainda assim, às vezes, né, sai probleminha aqui, probleminha ali, né, problema de qualidade. Você que já trabalhou com impressão, você sabe como é que é, né? Vem ali uma coisa, às vezes sai em branco, falta tinta ou sai tinta demais, né? Essas coisas ainda assim acontecem, mas obviamente, né, até o ano 1455 a coisa era bem mais arcaica, e esse trabalho então que o escriba fazia, né, de copiar e retransmitir a palavra de Deus, então trouxe alguns problemas de cópias. Então, nessa imensidão de cópias, nós temos aqui algumas nós chamamos de corruptelas, né? As corruptelas seriam aqueles erros pequeninhos, né? Uma vírgula, seria hoje, né, uma vírgula no lugar errado, um acento trocado, um número às vezes pela metade, né? Então, pequenos deslizes que a gente vê que claramente são erros de copistas. E quando esse erro passava desapercebido, ele era levado adiante, porque quem fazia cópia agora desse que saiu errado, também copiaria errado. Então, esses erros, essas corruptelas, elas vão persistindo ao longo das cópias. A gente sabe que são pequenos erros,
O Antigo Testamento, basicamente, a gente tem 99,9%, alguns falam 99,8% de certeza do que é o que, e algumas coisinhas aqui e ali que a gente não tem certeza. Nenhum deles, para você saber, né, afeta qualquer questão doutrinária, são principalmente marcações gráficas, né, ou seja, sinais gráficos, e às vezes um número ou outro. Basicamente, o Antigo Testamento é isso. No Novo Testamento, se fala em 99% a 99,4% de certeza. É um pouquinho mais, porque o contexto do Novo Testamento, né, era muito mais de perseguição, enquanto no Antigo Testamento os caras faziam com tempo, e tem algumas questões interessantes, né? Quando o copista, eles iam escrever a palavra Deus, eles iam lá e tomavam um banho antes, para se purificar, para escrever a palavra Deus de forma digna e correta. Olha que interessante isso. Tamanho era a preocupação deles em fazer aquilo que era correto e exato. Então, várias medidas como essa é interessante porque é quase exagerada, assim, né, a gente diria. Mas eram várias medidas para que não houvesse erros. Por isso que o Antigo Testamento, mesmo sendo mais antigo, ele tem mais exatidão naquilo que é colocado, nos caracteres, cada um desses caracteres. Ele tem praticamente exatidão de uma cópia para outra. Como eu disse, no Novo Testamento, era um contexto mais de perseguição, né, igrejas sendo perseguidas, uma escrevendo para a outra, mas nós temos uma quantidade muito maior de manuscritos, e isso ajuda então o trabalho dessas pessoas que fazem essa junção de manuscritos. Agora, algo muito interessante, porque sempre era proposto, e a gente ouve às vezes essa falácia, né, que há pessoas ao longo da história adulteraram as escrituras. Você já deve ter ouvido falar, não, porque a igreja católica, porque não sei quem, papa não sei o quê, adulteraram as escrituras, né? E de fato, né, quando nós falamos do Antigo Testamento, os textos mais antigos, os manuscritos mais antigos que nós tínhamos até pouco tempo atrás, eram do ano 100 e poucos, sendo que a gente está falando, né, manuscritos às vezes de 3.000 anos, coisas de 3.000 anos. Então, era um pouco complicado isso, era um pouco constrangedor e pairava uma certa dúvida. Será que talvez esses textos não foram adulterados? E aí aconteceu algo muito interessante, alguns anos atrás, em 1947, quando lá nas cavernas de Qumran, você deve ter ouvido falar já desse nome, se encontrou o que se chamam os manuscritos do Mar Morto. A história né, que se conta pelo menos, é que tinha um pastor de cabras que estava passeando pela região e a diversão desse pastor de cabras era jogar pedra para dentro desses buracos na montanha. Assim. Eles ficavam jogando pedra para dentro para ver se acertava. Essa é a diversão de um pastor de cabras dessa região. Aparentemente não tem muita coisa para fazer enquanto você passeia com cabras por essa região. E ele jogava então pedras para dentro dos buracos. É legal, até divertido, dá para entender. E aí então ele escutou um barulho de jarros quebrando quando caiu, e aí ele viu uma oportunidade, porque manuscritos, né, ou achados arqueológicos valem muito dinheiro. Então ele subiu lá numa dessas cavernas aí e encontrou vários manuscritos que nós chamamos hoje manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, então, foram, né, hidratados, tal, porque você pegava e tentava desenrolar eles. Alguns são de papel, é um papiro antigo, outros são de peles de animais, e quando você vai desenrolar, ele está seco, né, ele quebradiço. Então, eles hidrataram, fizeram todo um processo tal, para que, né, pudessem resgatar aqueles textos antigos. E, para surpresa de muitos dos textos que estavam lá eram livros do Antigo Testamento. Então, se teve acesso a manuscritos muito mais antigos e com total exatidão com os textos. Isso aqui, por exemplo, remonta antes da Igreja Católica. Né? Então, aqueles que diziam, né, a Igreja Católica adulterou os textos, né, isso aqui é um tapa na cara dos críticos dessa linha, né, que vão dizer que manuscritos foram adulterados. Então, se encontrou uns manuscritos iguais, né, os mesmos tipos, os mesmos caracteres, nos mesmos lugares, comprovando, então, a exatidão e a veracidade aqui de todo o Antigo Testamento. Tem um livro só que não está lá presente, eu não lembro se é Esther, acho que é o livro de Esther, tem um dos livros, né, não sabe por quê, né, porque não se encontrou gente lá junto, né, foi só os jarros. Um dos livros não está lá presente, nesses do Mar Morto.
um dos livros que também, né, isso não afeta nenhuma grande doutrina, não é problemático. E aí que começou a se fazer, então começou a se mapear toda a questão das cavernas, eles fizeram um cruzamento de textos, e aí o que eles fizeram? Eles pegam, a pesquisa é muito séria, as pesquisas que se fazem nessa área são muito sérias. Eles pegam, por exemplo, esses manuscritos, e alguns deles são peles de animais, e eles pegam a pele do animal e fazem exame de DNA do animal para cruzar com outros manuscritos e dizer, olha, esse aqui foi feito perto desse porque a cabra era irmã, essa cabra que tirou a pele para fazer esse manuscrito era irmã dessa outra cabra, então eles estão mais juntos. Então, as pesquisas são realmente muito aprofundadas, muito além do que a gente às vezes está pensando, né? A gente pensa que é brincadeira que os caras estão fazendo. Não, realmente é pesquisa muito interessante e muito séria, né? Para se fazer todo o cruzamento de tudo isso, né? Então, né, quando a gente está pensando, né, o crítico está pensando assim, né? Não, teve alguém lá no meio da história e que adulterou, né? E não está pensando ou percebendo toda a informação que existe acerca disso, todo o cuidado e trabalho sério de pessoas, não só cristãos, mas até, né, uma questão da humanidade, né? São manuscritos muito importantes e relevantes para a humanidade, né? Então, muita coisa se achou. Algumas coisas em rolos, algumas coisas em pedacinhos, teve coisa que foi para o mercado negro, que começou a se espalhar e se revender e tal, e algumas pessoas então começaram a comprar e juntar todos esses pedaços. Eles falam que numa dessas cavernas tinham 15 mil pedaços de manuscritos que foram juntados, então, como se espalhou pelo mundo, né? Pessoas tentaram comprar, tem vários investidores, né? Porque isso aqui realmente tem valor, né? É incalculável, né? Então, eles fazem agrupamentos por tipos, tentando propor um grande original, e isso aqui é muito interessante. Como eu disse, então, esses do Mar Morto, esse aqui é um dos mais bem preservados, né? Ele não é parâmetro para a gente achar que todos são assim, porque esse aqui realmente é muito legível, né? Muito bom. Você pode, inclusive, se você procurar lá, você pode clicar em cima, né? Você tem ali, ó, capítulo 1, versículo 2, né? Então, é esse trechinho aqui. Você pode fazer ali a sua investigação acerca do livro de Isaías, do rolo, né, de Isaías. Então, esse, obviamente, está em rolo. Hoje, quando nós fazemos, né, a nossa pesquisa, nós temos ferramentas digitais. Essa aqui é a minha, por exemplo. Quando eu faço a pesquisa, eu uso essa aqui em casa, que é... que eu estou, por exemplo, eu estou em Isaías, né, que eu clico em Isaías, capítulo 1, e aqui eu tenho o texto em hebraico ali marcado com as palavras, né? Você pode clicar na palavra, né? Então aqui está junto o dicionário, né? Então a primeira palavra ali é Chazon, né? Chazon é o sopro mental, ou a ideia, né, de inspiração, algo que foi envisionado por Isaías, né? Então começa assim, né, visão de Isaías acerca de não sei o que, né? Então está ali o texto, você pode, né, fazer a sua pesquisa. Se você gosta desse assunto, né, você pode, como eu disse, não existe limite, né? Você consegue se aprofundar de forma muito profunda em qualquer um dos textos bíblicos. Então isso aqui vai muito além das respostas que a gente às vezes poderia estar dando para essas pessoas que são críticas acerca da Escritura, né? Alguém vai simplesmente dizer, não, a Bíblia está cheia de erros, né? Alguém já disse isso para você? Aí eu falo assim, cite 3. Me fala 3, só 3, né? Está cheia. Onde? Quais são os erros? Né? Então, eu sei que existem alguns erros ali, a pontuação, um negócio assim e tal, mas esses erros são todos catalogados, eles sabem onde estão esses erros, eles sabem quais são possíveis corrupções, isso está tudo catalogado, né? Então não é assim, está cheio de erro, e aí então, né, eu nego a Bíblia, nego a Escritura, nego tudo, né? Que história é essa, né? Que papo furado é esse? Esse aqui é um manuscrito do Novo Testamento. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é os agrupamentos por tipo. Por quê? Quando nós temos um monte de manuscritos, como eu disse, né? Se a gente tudo copiasse aqui, né, e nós vamos agrupar agora tudo isso por tipo, né? Então, né, eu citei aqui um texto, né? O Lucas vai fazer uma cópia, o Alexandre vai fazer uma cópia e tal. E daí da cópia do Lucas, ele leva lá para Canoas, e as igrejas de Canoas agora começam a copiar e tal. O Alexandre vai levar, sei lá, como é que é a cidade que teus parentes são lá do interior, lá? Tupandi, né? Leva lá para Tupandi, os parentes dele copiam lá e tal, e, né, daqui a uns anos se encontram esses manuscritos e vai ter esses erros, essas corruptelas. E aí então eles fazem esses agrupamentos por tipo. Não, então vamos tentar propor como que era o texto do Alexandre, o texto alexandrino, vamos chamar aqui.
texto alexandrino, né, não se tem mais, não se encontra mais nem o autógrafo, nem o que o original escreveu, nem o que o Alexandre escreveu, mas você tem as cópias do Alexandre. Então, o que eles fazem? Eles têm, por exemplo, né, vamos pegar aqui na ponta, aqui, né, tem o que esse aqui se encontrou, esse se encontrou, esse se encontrou, e os pontinhos branquinhos é o que não se encontrou. Não se tem aquele. Então, vamos dizer, esse aqui é o do Alexandre, né? Então, vamos propor, esse é um texto proposto. Você junta todos, você diz, provavelmente o texto do Alexandre era assim. Aí você pega, provavelmente o texto do Lucas era assim. Você pega lá, você tem, né, várias fontes lá, você tem fontes das fontes. O texto do Lucas era esse. Então, você faz cruzamentos para tentar chegar o mais próximo possível do que era um original. E existem várias propostas do que era o original. E dentre essas várias propostas se fazem cruzamentos do que era o original. Então, você tem uma chance, em termos de porcentagem, de assertividade do que o autor original tentou escrever, ou escreveu, na verdade, né? Ou que ele preservou. Você tem uma chance de acerto gigantesca em todos os caracteres. Claro que podem haver, como eu disse, alguma corruptela, um número que saiu errado, mas todas essas coisas são verificáveis, se sabe quais são os erros. Não é um erro, deve ter um monte de erro aleatório. Não, como deve ter? Não existe isso. Então, a pesquisa que é feita, ela é muito séria, ela é muito exata, e as pessoas normalmente não sabem disso. Então, isso é interessante da gente saber como informação, porque isso nos ajuda na nossa própria fé. Claro que quando nós vamos encontrar esses originais, a gente chama isso aqui, né, de manuscritos originais, esses que são os encontrados, né? E chamaria isso aqui de uma proposta de um autógrafo, né? Então, no cruzamento se tenta chegar numa proposta. Quando a gente está falando desses aqui, a gente vai ter sujeitos que, de fato, corromperam intencionalmente. Tiveram pessoas na história que decidiram, não, eu vou mudar o texto mesmo, e eu vou escrever aqui que Jesus não era Deus. E a gente sabe, por exemplo, um sujeito, o nome dele era Ário, a gente chama a heresia dele de arianismo. Ele propôs que Jesus não era Deus, e ele se mudou para uma região lá do norte da Europa, e os manuscritos que você encontra naquela região, todos eles têm, por exemplo, João 1:1 adulterado. Todos eles não, mas uma grande parte, por influência desse sujeito. Então isso se sabe, isso está proposto na história, isso se encontra. Então esses textos, por exemplo, não são às vezes ignorados, mas eles são escanteados, né? Esses textos aqui, provavelmente eles não provêm de uma fonte boa. Então, se existem adulterações, essas adulterações também são perceptíveis, você consegue chegar lá. Então é muito interessante, tem muitos aspectos interessantes. Quanto mais você vai, né, pesquisando e tentando entender esse assunto, é cada vez mais profundamente interessante. Tem textos, por exemplo, que foram raspados, né, como era pele de animal. Então teve pessoas que tentaram raspar para mudar esse. Aí o cara raspava e escrevia uma palavra nova por cima, né? E daí hoje os caras vêm com raio-x e tal, eles conseguem ver, né, onde que a tinta estava e tal, para descobrir qual que foi a alteração que tentaram fazer na história. Então tem muitas coisas aí interessantes. Tem trechos, né, extras, às vezes pessoas inserem trechos também, né, nas bordas e tal. Um papel era uma coisa também muito cara na época, né? Então as pessoas faziam às vezes anotações. Então tudo isso é acessível, né? Seria como se, por exemplo, né, você está aqui no culto e tal, você está com a sua Bíblia, e papel é uma coisa muito cara, né? Você está com a sua Bíblia aqui e tem um pedaço de papel aqui, né? Aí você vai lá, você está comendo um enroladinho frito lá no final do culto. Aí você fala para a Vivi assim, Vivi, é muito boa essa receita de enroladinho, né? Deixa eu escrever aqui a receita. E você aproveita o cantinho da... Então tem escritos assim de várias coisas interessantes nos cantinhos, quando você começa a pesquisar esses rolos aqui. Tem muita coisa realmente interessante. Então, quando nós estamos falando de transmissão, de fato nós temos alguns problemas. Mas esses problemas, eles são todos verificáveis. Você consegue saber quais são esses problemas. E aí, por fim, por último, né, a gente tem a tradução, que é o que chega nas nossas mãos, né? A gente sabe que o texto não foi escrito em português, e é por isso, então, que no fim das contas, nós temos tantas traduções em português, e é por isso que de anos em anos saem novas traduções, porque existem novas propostas de texto original.
não é que existem grandes alterações, mas quanto mais coisa se acha, mais exatidão se tem e mais certeza se tem daquele texto estar correto, ou às vezes uma vírgulazinha, alguma coisa muda, o que pode mudar eventualmente até um falso pelo positivo, coisas assim que podem, um negativo pelo positivo, coisas assim podem acontecer. A gente tentou trazer o Tiago Abdala, um tempo atrás, ele participou da tradução da NVT, e ele fala sobre algumas coisas assim que se tenta fazer nesse sentido aí de tradução. Mas por fim, então, né, vamos só pensar aqui sobre a tradução, e quero acabar com isso para não se estender demais, né? Mas quando a gente fala em tradução, nós estamos pensando, né, nas traduções que nós temos em português. E essa é uma dúvida constante que nós temos, né? As pessoas perguntam qual que é a melhor tradução. Se eu for comprar uma Bíblia, né? Então, qual que é a melhor Bíblia? Qual Bíblia é boa, pastor? A Bíblia boa é em grego, tá? Essa é a melhor, tá? É a mais exata. Se a pessoa quer, não, eu quero a mais exata, né? Então, compre uma em grego, né? Se você lê em grego, né? Se você não lê em grego, aqui, por exemplo, eu trouxe um versículo, Filipenses 4,13, Panta ixkuo ento endunamonti me Christos. Agora eu vou falar como se eu soubesse traduzir, né? Então, panta é tudo, né? Tudo posso, que é o verbo. E aí quando você tem lá, você entra no programinha, você vê o tempo verbal, né, do verbo, você consegue primeira pessoa e tal, do verbo, presente do indicativo ativo, né? Você clica na palavra, você tem lá, né? Bem interessante, você pode fazer a sua pesquisa, você pode, né, propor uma tradução, uma alteração, você pode entrar em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil e dizer, não, eu acho que talvez você seja até contratado por eles, né? Basicamente nós temos no Brasil, aqui eu botei algumas das principais, tá? Então eu botei aqui em ordem mais ou menos de exatidão, tá? Então a Almeida Corrigida Fiel seria uma proposta do mais próxima dos originais, do grego. Então, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa palavra Christos aqui, ela está em algumas traduções, em alguns originais, em outros originais não está. Essa é uma das palavras que existe um certo debate se Christos, essa palavra, está lá ou não. A grande questão é que isso não altera o sentido do texto. Porque se eu tudo posso naquilo que me fortalece, ele já está falando acerca de Cristo antes. Então, ter esse Christos aqui ou não altera muito. Mas na tradução, né, o sujeito que vai traduzir, ele vai escolher qual dos originais ele vai seguir. Então, né, aqui o Almeida, né, que é o sujeito que traduziu lá em 1700, 1600 e pouco, ele traduziu, né, mais próximo dessa forma, né? E aí foram saindo traduções a partir desse Almeida, né? A mais clássica que a gente tem aqui no Brasil seria a Almeida Revista e Atualizada. A grande maioria, se a gente fosse olhar aqui as nossas Bíblias aqui, provavelmente a grande maioria vai ser Almeida Revista e Atualizada. Ela recebeu uma atualização recente, que é a Nova Almeida Atualizada, NAA, que é a que a gente tem usado aqui na igreja, inclusive. Que a gente tem usado nas pregações. Se você quiser ter uma Bíblia para acompanhar as nossas pregações e tudo que a gente faz aqui na igreja, pelo menos a grande maioria das coisas, a gente normalmente vai usar NAA, porque a NAA é uma proposta de manter-se semelhante ao original sem inventar muita firula. Esse é o termo técnico, firula é o termo técnico a ser usado aqui, como por exemplo a nova tradução da linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje já é mais interpretada, como por exemplo você pode ver nesse versículo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, a pessoa que fez a tradução da NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ele entendeu o texto e ele reescreveu o versículo. Isso a gente chama de paráfrase. Então, ele está no limite do que é tradução e paráfrase. Então, a nova tradução da linguagem de hoje, ela é mais facilitada, ela é mais explicada, se entende com mais facilidade, às vezes textos mais difíceis, mas, por outro lado, ela está mais longe do original. Então, a versão que você vai escolher para ler, ela é uma opção. Aqui eu não botei NVI, né? NVI estaria aqui entre essas duas, né? Um pouco mais distante do original, mas mais perto da NTLH, mas melhor que a NTLH.
Se você vai ler, por exemplo, o texto corrido, você pode escolher a NVI, que é boa, fácil de ler, se bem que a nova NAA, né, saiu boa também. A Viva já sai um pouco mais longe, né? Você pode ver aqui no texto, né? Porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo que me dá a força e o poder. Parece que alguém tentou explicar muito bem o texto, né? Estava fácil, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu posso ver todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo que me dá a força e o poder. E aí dá uma forçadinha aqui, né? No final ali, não precisava. Mas o autor decidiu que ele queria explicar melhor, né? O tradutor, na verdade, né? O tradutor resolveu que, né? Não, o meu público não vai entender se eu deixar só isso, então vou dar essa acrescentadinha aqui. Tem disso quando a gente está falando em termos de paráfrase. O que é uma paráfrase? É alguém que faz uma nova versão já um pouco mais afastada. E aí tem uma que se afasta um pouco mais, que é a mensagem, né? E eu já não, aqui a gente já começa a entrar para o lado quase heresia, quase problemática. Se você for numa igreja que o pregador abre a mensagem, e aqui eu trouxe a minha, eu não paguei por ela, me deram essa Bíblia, foi meio que um presente de brincadeira, assim, uma vez me deram, e a primeira vez que eu abri foi hoje, para extrair para vocês, já faz alguns anos, para extrair essa parte aqui da mensagem. E é interessante porque a mensagem, essa Bíblia aqui, né, a mensagem, a ideia é que ela contém a mensagem das Escrituras. Ela não é as Escrituras, pelo menos o autor deixa isso claro, mas muitas vezes os pregadores não levam isso em consideração e pregam diretamente da Bíblia a mensagem, que eu acho, aí é minha avaliação pessoal, eu acho isso absurdo, mas tem pregadores que fazem isso. Posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Já muda, você pode ver que muda o sentido, sem contar que eu tive que extrair do meio do texto, porque ele não faz versículo por versículo, como outras versões, ele faz trechos por trechos, para que fique mais poético e tal. É bem problemático a mensagem, até eu vou deixar aqui, se você quiser dar uma olhadinha depois como ela funciona. É uma Bíblia que eu não recomendaria, normalmente, né, a gente nem... Estou recomendando aqui como, né, inclusive, mais longe do original aqui, fora, né, a Novo Mundo, que é a mais fora que a gente tem em português, a mais longe, né, que é feito por não especialistas nas línguas originais. São pessoas que reescreveram a Escritura para defender uma teologia específica. Então, até isso existe, né, grupos que fazem isso. A tradução Novo Mundo, ela é conhecida principalmente, né, quem propõe ela são os Testemunhas de Jeová. Então, quando o Testemunho de Jeová bate na sua casa, normalmente ele tem em mãos uma tradução Novo Mundo, que aqui em Filipenses não sai tão fora como em outros textos, né? Então, em outros textos, realmente vai sair bem fora, porque ela é proposta, um texto proposto para defender uma linha de pensamento específica. Então, para encerrar e concluir, né, a gente viu aqui, falou sobre possíveis equívocos, né, que estão na Bíblia, que às vezes as pessoas vão dizendo, né, não, a Bíblia tem problemas, tem erros, a Bíblia foi editada, a Bíblia foi alterada, ela contém esses erros, ela foi recortada, ela foi montada, algumas pessoas no passado montaram para tentar convencer a sociedade disso e daquilo, para tentar, né, obter poder sobre as pessoas. Então, tudo falácia, tudo coisa que é totalmente desmontável quando você traz o assunto de forma séria. Quando você começa a explicar para as pessoas, mas você sabe como é que se forma um original? Você sabe como é que se faz uma tradução de Bíblia? Esse é um assunto que eu gosto de entrar quando eu falo com testemunhas de Jeová, né? Eles chegam lá, né, falando que a versão deles é a melhor e tal. E eu falo assim, todo mundo traduziu de um jeito. E foi lá o cara, só ele entendeu? Será que, né, de todo mundo que tem acesso aos originais, só quem fez a Novo Mundo? E outra pergunta interessante é, quem traduziu a Novo Mundo? Eles não sabem, né? São pessoas, eles dizem, não, que as pessoas não eram orgulhosas e não queriam renome para si. Então, você não sabe se aquele sujeito era um especialista ou não em tradução. Então, outra problemática, né? E resposta, né? Qual é a melhor Bíblia, né? Então, nós devemos ler. E segundo o que nós cremos, a melhor Bíblia é aquela que você lê, né? Que você pega, abre e lê. Então, esse é o nosso incentivo para você essa noite, né? Que você creia nas Escrituras e leia a sua Escritura. Não adianta só você militar em favor das Escrituras, dizer, não, nós cremos na Escritura e tal, e você não lê da sua Bíblia.
Então, esse é o apelo para você aqui essa noite, que você esteja durante essa semana, né, buscando nas Escrituras conhecer, se aprofundar e entender mais acerca de Deus. Deus que se revela de forma específica acerca de si mesmo. Ele diz quem Ele é e Ele usa a palavra escrita para fazer isso. Então escolha a sua versão preferida, né? Pense aí qual que vai ser a que mais te serve para a sua leitura. Mas use sim das Escrituras para crescer, para ser edificado, para ganhar vida, né? Para que sua vida seja vívida. Né? Nós cremos na Escritura como única regra de fé e prática para tudo que nós fazemos. E essa é a nossa proposta para você. Se você não tem uma Bíblia, né, converse conosco. Se você não tem acesso, às vezes, à Bíblia, está difícil para você, converse conosco. Nós queremos fazer Bíblias chegar na sua mão ou de pessoas ao seu redor. Realmente é algo essencial. A grande essência de tudo aquilo que nós cremos está nas Escrituras. Vamos orar por isso? Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, Senhor, que é infalível, que não erra, que nos ensina e que pode, Senhor, transformar vidas, assim como o Senhor tem transformado a nossa vida, Senhor. O Senhor pode transformar a vida de muitas pessoas. Que nós possamos, Senhor, usar dessa Escritura, Senhor, para estar evangelizando, para estar falando de Ti e do Teu amor e entendendo, Senhor, de Ti e do Teu amor para a nossa vida, para que nós possamos crescer de fato e termos as nossas vidas totalmente edificadas no Senhor, a rocha firme para as nossas vidas. Que essa semana, Senhor, possa ser uma semana próxima do Senhor, que nós estejamos buscando no Senhor as respostas para a nossa vida, que estejamos de fato sendo orientados por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor declara e pede de nós. Por isso oramos, em nome de Jesus, amém.